Sinta o abraço de Deus nessa oração do dia e relaxe sua mente exausta agora. Tem dias em que a mente simplesmente não para. Você tenta continuar normalmente, mas existe um cansaço silencioso crescendo dentro do peito. Pensamentos acumulados, preocupações escondidas, um peso que ninguém vê. E quanto mais o dia passa, mais difícil fica encontrar paz dentro de si mesmo. Talvez hoje você tenha chegado até aqui exatamente assim, com a cabeça cheia, com o coração acelerado, com a alma cansada de carregar tantas coisas ao mesmo tempo. E no meio de toda essa pressão, tudo o que você mais precisava era parar por alguns minutos e respirar em paz. Então desacelera agora. Não tente resolver tudo enquanto escuta esta oração. Não tente controlar cada pensamento. Apenas permita que sua mente diminua o ritmo por alguns instantes. Porque Deus não trouxe você até este vídeo por acaso. Existem momentos em que o coração não precisa de respostas rápidas. Precisa apenas sentir segurança de novo. Precisa sentir que ainda existe um lugar de descanso no meio do caos. E talvez hoje, esse lugar seja exatamente a presença de Deus envolvendo sua mente cansada enquanto você escuta cada palavra desta oração. Respira devagar. Solta o peso que você vinha carregando sem perceber. Porque antes desta oração terminar, existe algo que Deus ainda quer aliviar dentro de você. Tem pessoas que estão cansadas até dos próprios pensamentos. O corpo continua funcionando, a rotina continua acontecendo, mas por dentro a mente parece nunca desligar. É como se existisse um barulho constante dentro da cabeça. Uma pressão silenciosa que acompanha cada minuto do dia. Você tenta descansar, mas lembra das preocupações. Tenta dormir, mas os pensamentos aceleram ainda mais. Tenta fingir tranquilidade diante das pessoas, enquanto por dentro está emocionalmente sufocado. E o mais difícil é que quase ninguém percebe esse desgaste acontecendo aos poucos dentro da alma. Tem gente que sorri normalmente enquanto trava batalhas mentais todos os dias. Pessoas que continuam ajudando todo mundo, mesmo estando completamente cansadas por dentro. Pessoas que sentam em silêncio por alguns minutos e sentem a própria mente pesada de tanto pensar, tanto carregar e tanto tentar suportar tudo sozinhas. Mas existe algo que talvez você precise ouvir agora. Deus também vê o cansaço que ninguém consegue enxergar. Ele conhece os pensamentos que você nunca falou para ninguém. Conhece o peso emocional escondido atrás do silêncio. E antes desta oração terminar, você vai entender que nem toda batalha precisa continuar sendo carregada dentro da sua mente. Existe uma diferença entre lutar pelos desafios da vida e viver preso dentro de uma guerra mental todos os dias. E talvez sem perceber, você tenha passado tempo demais tentando sobreviver emocionalmente enquanto sua mente se desgastava em silêncio. Deus nunca quis que seu coração vivesse esmagado pela pressão constante. Nunca quis que seus pensamentos se transformassem numa prisão invisível. Porque quando a alma fica cansada por tempo demais, até as pequenas coisas começam a parecer pesadas. Até respirar parece difícil em alguns momentos. Talvez você tenha se acostumado a viver acelerado, sempre preocupado, sempre tentando resolver tudo sozinho, sempre sentindo que precisa ser forte o tempo inteiro. Mas escuta isso com atenção agora. Deus não está exigindo perfeição de você neste momento. Ele está oferecendo descanso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite que continua alcançando pessoas cansadas até hoje. Ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Perceba algo profundo nisso. Jesus não chamou apenas os fortes, não chamou apenas os que estavam emocionalmente bem. Ele chamou exatamente os cansados. Talvez sua mente precise parar de lutar contra tudo por alguns minutos. Talvez sua alma precise entender que descansar também faz parte do cuidado de Deus. Porque existem feridas emocionais que não são curadas no desespero, mas no silêncio da presença dele. E enquanto você escuta isso agora, talvez Deus já esteja começando a desacelerar algo dentro do seu coração.
Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte sozinho, tentando controlar emoções, esconder o cansaço e continuar caminhando mesmo quando sua mente já estava no limite. E quanto mais tentava sustentar tudo sem parar, mais pesado o coração ficava. Mas existem momentos em que Deus se aproxima de maneira silenciosa, sem barulho, sem pressão, sem exigir que você tenha todas as respostas. Ele apenas chega e faz a alma sentir algo que as palavras não conseguem explicar direito. Uma calma diferente, uma sensação de abrigo, como se por alguns instantes o peso diminuísse dentro do peito. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora, enquanto você escuta esta oração. Porque o abraço de Deus não acontece apenas em milagres grandiosos. Muitas vezes ele acontece no silêncio. Acontece quando a mente desacelera, quando o coração finalmente encontra um pequeno espaço de paz depois de dias difíceis. Deus conhece o cansaço escondido por trás da sua rotina. Conhece os momentos em que você ficou em silêncio apenas tentando não desabar emocionalmente. Conhece aquela sensação de estar presente fisicamente, mas distante por dentro, cansado demais para explicar o que está sentindo. E mesmo assim, Ele continua perto. Talvez você não perceba ainda. Talvez sua mente continue confusa em alguns momentos. Mas existe uma presença acolhendo sua alma agora. Uma presença que não acusa você pelo cansaço. Não condena sua fraqueza. Não se afasta por causa das suas lutas internas. Porque Deus não se aproxima apenas de pessoas fortes. Ele também abraça corações cansados. E existe algo ainda mais profundo que começa a acontecer quando uma pessoa para de tentar carregar tudo sozinha diante dele. Agora, por alguns minutos, pare de correr dentro da própria mente. Você não precisa resolver todos os problemas hoje. Não precisa encontrar resposta para tudo agora. Nem toda preocupação precisa ser carregada ao mesmo tempo. Existe um momento em que o coração precisa apenas respirar e descansar na presença de Deus. Talvez você tenha vivido dias acelerados demais, pensando demais, sentindo demais, tentando suportar pressões que aos poucos foram roubando sua paz interior. E o mais perigoso desse cansaço é que ele vai acontecendo devagar. A pessoa continua vivendo normalmente, enquanto a alma vai ficando pesada em silêncio. Mas escuta isso com calma agora. Deus não está apressando você. Deus não está olhando para sua fraqueza com condenação, enquanto muita gente cobra desempenho, força e resistência o tempo inteiro. Deus oferece descanso para quem chegou cansado até aqui. Respira mais devagar. Deixa sua mente diminuir o ritmo enquanto ouve estas palavras. Solta um pouco da pressão que você criou dentro de si mesmo. Porque existem batalhas que começam a perder força quando o coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. Talvez faça muito tempo desde a última vez que você se sentiu realmente seguro emocionalmente. Muito tempo desde a última vez que sua mente conseguiu permanecer em silêncio sem medo, preocupação ou tensão. Mas a presença de Deus consegue alcançar lugares dentro da alma que ninguém mais consegue tocar. E antes desta oração começar profundamente, existe algo que Deus quer fazer dentro do seu coração cansado. Não através de pressão, não através de medo, mas através de paz. Pai, neste momento existe alguém ouvindo esta oração com a mente cansada e o coração sobrecarregado. Uma pessoa que tentou permanecer forte o dia inteiro, mas que por dentro já não sabe mais quanto peso consegue carregar sozinha. Então começa agora, Senhor, desacelerando cada pensamento que está sufocando essa alma. Toca essa mente inquieta. Acalma essa ansiedade silenciosa. Leva embora essa pressão emocional que roubou a paz dessa pessoa durante tantos dias. Pai, existem batalhas acontecendo dentro do coração que ninguém consegue enxergar. Existem preocupações escondidas, medos silenciosos, pensamentos que cansam até a alma. Mas nada disso está escondido diante dos teus olhos. O Senhor conhece cada lágrima segurada em silêncio, cada noite difícil, cada momento em que essa pessoa tentou sorrir enquanto estava quebrada por dentro.
Então abraça agora esse coração cansado. Faz essa pessoa sentir que ela não está sozinha, que ainda existe paz, que ainda existe cuidado, que ainda existe descanso na tua presença, porque talvez ela tenha passado tempo demais tentando resolver tudo sem parar, e agora a alma já não consegue respirar direito no meio de tanta pressão. Pai, desacelera o coração dessa pessoa. Silencia os pensamentos acelerados. Tira esse peso emocional que está sufocando a mente dela. E onde existir medo, coloca segurança. Onde existir tensão, coloca calma. Onde existir esgotamento, derrama renovação. Jesus, segura a mão de quem chegou até aqui emocionalmente cansado, daquele que já acorda preocupado, daquele que dorme pensando demais, daquele que vive tentando ser forte para todos enquanto vai se perdendo por dentro. Que neste momento essa pessoa sinta algo diferente acontecendo dentro dela. Não um milagre barulhento, não uma emoção passageira, mas uma paz profunda, silenciosa, verdadeira. Uma paz que começa devagar, mas abraça toda a alma. E enquanto esta oração continua, deixa essa mente descansar um pouco mais na presença de Deus. Talvez faça muito tempo desde a última vez que você sentiu paz de verdade. Não aquela paz superficial que dura alguns minutos, mas aquela sensação profunda de que o coração pode descansar sem medo por alguns instantes. Então, continua respirando devagar agora. Porque Deus está cuidando de lugares dentro da sua alma que ninguém mais consegue alcançar. Enquanto você escuta esta oração, algo dentro de você começa a desacelerar. A pressão diminui. O peso começa a perder força. E aos poucos, sua mente entende que não precisa continuar em guerra o tempo inteiro. Pai, cobre agora essa pessoa com a tua paz. Uma paz que silencia o medo. Uma paz que abraça o coração cansado. Uma paz que desacelera pensamentos acelerados. Uma paz que sustenta a alma nos dias difíceis. Que todo excesso de preocupação vá embora neste momento. Que toda tensão acumulada perca força agora. E que essa pessoa sinta segurança dentro da própria mente novamente. Jesus, existe alguém ouvindo esta oração que estava emocionalmente sufocado. Alguém que precisava apenas parar alguns minutos para sentir novamente que ainda existe esperança, cuidado e proteção na tua presença. Então permanece com essa pessoa quando o vídeo terminar. Permanece nos pensamentos dela. Permanece dentro da casa dela. Permanece no silêncio da rotina. E quando a preocupação tentar voltar, lembra esse coração cansado de que ele não precisa enfrentar tudo sozinho. Porque o Senhor continua sendo abrigo para almas cansadas. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, essa pessoa consiga respirar em paz novamente. Agora apenas permaneça em silêncio por alguns segundos. E perceba como sua mente chegou diferente até aqui. Talvez os problemas ainda existam. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas existe algo que mudou dentro do seu coração durante esta oração. O peso já não parece o mesmo. A pressão diminuiu um pouco. E sua alma finalmente encontrou um pequeno lugar de descanso na presença de Deus. Nunca se esqueça disto. Você não precisa carregar o mundo inteiro sozinho. Não precisa sustentar todas as preocupações sem parar. Deus conhece seus limites emocionais. Conhece o cansaço escondido atrás do silêncio. E mesmo nos dias em que sua mente parece cansada demais, Ele continua cuidando de você. Quando os pensamentos acelerarem novamente, volte para este lugar de paz. Quando o coração ficar pesado outra vez, lembre-se de que Deus continua sendo abrigo para quem chega cansado diante dele. Porque existem momentos em que o maior milagre não é a mudança ao redor, mas a paz que nasce dentro da alma no meio da tempestade. E talvez hoje tenha sido exatamente isso que Deus fez com você. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: Deus acalmou minha mente. Talvez exista alguém vivendo exatamente o que você viveu hoje. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Porque enquanto muitos estão lutando em silêncio contra o próprio cansaço mental, Deus continua alcançando corações através de palavras simples, calmas
e cheias de presença. Que sua mente descanse, que seu coração respire em paz e que a presença de Deus acompanhe você durante todo este dia.